Olá, criançada, bom dia! Aqui é a professora Andressa de Arte. Tudo bem com vocês, com a família de vocês? Estão aí estudando direitinho? Espero que sim, tá? Essa então é a aula da segunda semana desse período de aulas online por causa do vírus, dos riscos. Essas aulas estão sendo assim para proteger vocês, para proteger a família de vocês, para nos protegermos. Vocês já sabem o que está acontecendo e por enquanto as aulas vão ser assim, tá? Logo isso tudo acaba, a gente volta para a sala de aula e a gente volta a se ver, a se abraçar e vai passar e vai ficar tudo bem, tá bom? Mas por enquanto as aulas vão ser assim. Para essa segunda semana, o tema escolhido foi abolição da escravatura no Brasil. Então eu vou falar um pouquinho sobre como foi esse processo e vou pedir uma atividade depois, uma atividade de arte, tá bom? Para essa aula vocês vão usar folha sulfite ou qualquer folha que você tenha aí. Pode ser uma folha de um caderno, alguma folha que você tenha aí, tá? Lápis de escrever, lápis grafite, lápis de escrever, borracha para corrigir alguma coisa se você errar, tá? E lápis de cor ou giz de cera. Se você não tem lápis de cor, tem giz de cera, pode ser o giz de cera, tá bom? E como é uma atividade numa folha separada, pode ser canetinha também, o que você tiver para usar, para colar, para recortar aí, você pode colocar, tá bom? Então vamos lá, falando sobre o processo da escravidão no Brasil. Quando o Brasil foi encontrado por Portugal, quando os portugueses chegaram no Brasil, passou um tempo, eles precisavam de mãos de obras, de pessoas para trabalhar aqui na roça. O Brasil não era um país de indústria, era um país de plantação, de roça, tá? O que eles fizeram então? Porque os indígenas não iam trabalhar do jeito que eles queriam. O que eles fizeram então? Começaram a mandar navios para o continente africano, para vários países da África. Esses navios chamavam navios negreiros e esses navios traziam pessoas lá do continente africano, africanos, para serem escravizadas aqui no Brasil, para trabalharem como escravos. O escravo é aquele trabalhador que não tem direito nenhum, que não tem direito a férias, a 13º, a aposentadoria, a saúde. Se ele ficar doente, ele não tem como ir ao médico porque ele não tem salário, não tem direito a nada. Isso é o trabalho escravo, tá? Então, os portugueses mandavam navios, e os brasileiros também, mandavam navios para o continente africano. Esses navios traziam essas pessoas da África para cá, e essas pessoas, quando chegavam aqui, eram escravizadas, se tornavam escravos, tá? Esse tráfico de escravos no Brasil começou lá no século XVI, quer dizer, logo no comecinho. Logo que se chegaram os europeus aqui no Brasil, começou esse tráfico. E ele era comum na América colonizada por Portugal. Os países daqui que foram colonizados pela Espanha não teve isso dessa forma, tá? Aconteceram com os países colonizados por Portugal, que foi no caso o Brasil. Essas pessoas africanas, quando elas chegavam aqui no país, elas eram vendidas como se fosse uma mercadoria, como se fosse um lápis, como se fosse um carro, eram vendidas, tá? E nesse momento em que elas eram vendidas, não se pensava na formação das famílias delas. Então, por exemplo, vinha uma família de papai, mamãe e filhinho lá da África para cá. Chegava aqui, podia acontecer que uma pessoa do Rio de Janeiro comprava o pai, uma pessoa de São Paulo comprava a mãe e o filho, sei lá, ou ia com o pai ou com a mãe ou vendia para uma outra pessoa de outro lugar. Essas famílias eram separadas, eles não respeitavam as famílias, o sentimento dessas pessoas que vinham para o Brasil, tá?
Na hora que eles estavam trabalhando, eles não tinham direito nenhum, que eu já falei para vocês, eles não tinham direito nenhum. Mas aí, no dia 13 de maio de 1888, foi assinado um documento que chama Lei Áurea. Esse documento foi assinado pela princesa Isabel e ele garantiu então a abolição da escravatura. A partir desse momento, ninguém mais seria escravo no Brasil. E com o término da escravatura, desse trabalho escravo, então começou a imigração de pessoas da Itália e do Japão, principalmente aqui na nossa região, mas de outros países também. Então pararam de trazer pessoas da África para transformarem elas em escravos aqui e passaram a vir pessoas da Itália e do Japão e de outros países para trabalhar na roça, então, tá? Então é isso, gente. A historinha que eu ia contar era essa. E o que vocês vão fazer nessa aula? Vocês vão fazer um desenho muito lindo, caprichado, com carinho, nessa folha de sulfite que eu falei para vocês. E nesse desenho, vocês vão desenhar você e sua família em alguma coisa que mostre a liberdade de vocês. Os africanos trazidos para o Brasil não tinham liberdade, eles não podiam fazer nada, só trabalhar. Mal tinha comida naquela época. E vocês, hoje, que vocês têm liberdade, faz um desenho representando a liberdade, que vocês podem ir para onde vocês quiserem, vocês podem ir para a praça, vocês podem ir para a escola, vocês podem ir para a igreja. Então desenhe você e sua família exercendo a liberdade que vocês têm, porque é importante a gente parar para pensar que somos livres e temos direito a fazer essas coisas, desde que não prejudique outras pessoas, né? Então, gente, faz esse desenho bem lindo de você e da sua família sendo livres, e quando voltarem às aulas eu vejo esse desenho, tá bom? Então, gente, olha, se cuide, cuide da sua família, lave as mãos, use álcool se possível, faça as atividades da escola, não deixe de fazer as atividades da escola, tá? Toma bastante cuidado e olha, quando voltarem às aulas eu vou estar lá esperando vocês de braço aberto, tá bom? Ó, beijo, tchau!